Olha eu aqui de volta, nós aqui, eu e o Sam, o intérprete, estamos aqui de volta para fazermos aquela breve revisão do conteúdo que a gente viu na aula 17.1, né? Então agora a gente vai trazer os principais conceitos que a gente trabalhou na aula e abordou, né, sobre as comunidades, principalmente as comunidades tradicionais e a Amazônia Internacional, né? Então vamos lá para o quadro para a gente fazer a revisão. Então, aqui a gente mostrou no início da aula, né, a importância, trouxemos para vocês essa Amazônia Internacional, né, que ela não fica só no Brasil, mas que a maior parte dela está localizada na região norte, principalmente no Brasil, de modo geral, com 60%, e na região norte, a sua maior parte. Mas ela também abrange, né, 8 países, né? A gente viu aqui, que é Bolívia, Paraguai, ó, Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, as Guianas francesa e inglesa, o Suriname. Então, a gente viu que como a Amazônia é grande, né? Então, e ela é uma importância, ela é os olhos do mundo, né? Então, os países ficam de olho, né, nessa Amazônia, né, que é tão grande e tão rica, e que infelizmente em alguns momentos que a gente vê, né, como ela sofre os desmatamentos, né. A Amazônia ela tem matas fechadas também. Eu lembro que aconteceu uma vez um acidente aéreo, né, há um tempo atrás, talvez vocês fossem nem nascidos, né, e esse acidente aéreo caiu nessa mata fechada e dava para a gente ver na televisão como as árvores eram altíssimas, né? E um lugar assim muito fechado. Então, a importância de se mostrar, né, essa Amazônia. E também a gente trouxe o conceito de como conceituar, então, essa Amazônia. E ela surge já exatamente através de uma lenda, esse conceito, que foi aquela lenda que nós contamos das mulheres amazonas, né? E a gente viu também, né, as populações tradicionais, especificamente as populações tradicionais de Rondônia, do estado de Rondônia, que é o estado que nós moramos, onde tem muitos alunos nossos que faz parte dessa realidade, dessas comunidades tradicionais, né? A gente trouxe o que conceitua, né, de uma forma geral, essas populações tradicionais. A gente viu pelo aspecto jurídico, né? E também a gente viu, né, a forma que cada um se organiza, eles têm culturas diferenciadas, né? Então a gente tem que entender que dentro da cultura amazônica, né, existem culturas, né? São plurais. Então, a gente viu essa diversidade cultural dentro dessa Amazônia, né? E também da região norte, com as comunidades tradicionais. As formas múltiplas e plurais de interpretação. Então, olha só, sempre que a gente pensa em falar de populações tradicionais, de povos amazônicos, a gente tem que pensar formas múltiplas e formas plurais, né? Porque cada um dessas comunidades, esses povos amazônicos, eles têm maneiras de festejar, eles têm maneiras de se organizar, né? Tem religiões diferenciadas, né? Então, é esse processo da diversidade cultural, nesse mosaico, né? De culturas que se tem o nosso país, né? Então, aqui, ó, o conceito de cultura que nós já estudamos, pensar sempre culturas como plurais, né? Essa diversidade da cultura amazônica. Então, vimos também que essas populações tradicionais são os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, né? A gente trouxe cada uma delas aqui, exemplificando exatamente o que cada uma delas, a forma como cada uma delas se organizam e também os enfrentamentos que essas comunidades passam, né? Ou seja, os inúmeros desafios pelos quais passam essas comunidades tradicionais, né? Então, foi isso que nós estudamos como de uma maneira geral. Agora, né, vocês vão ter
um tempinho aí, né, para fazerem a atividade. A importância de vocês exercitarem o conteúdo aprenderem o conteúdo, fixar o conteúdo exercitando com a atividade. Então, vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouquinho a gente volta para a correção. Olá, voltamos aqui. Vocês já fizeram a atividade aí? Já, né? Estão ouvindo aqui. Vamos ver quem conseguiu acertar todas. Olha só. Quem conseguiu acertar tudo, vamos tirar as dúvidas agora, fazendo a resolução da atividade, tá? A questão 1. No Brasil, os remanescentes de antigos quilombos, chamados também de mocambos, são comunidades negras rurais. Quilombos contemporâneos, comunidades chamadas quilombolas, ou terras de preto, referem-se a um mesmo patrimônio territorial e cultural inestimável, que só recentemente passaram a ter atenção do Estado e ser do interesse de algumas autoridades e organismos oficiais, né? Isso aqui é de uma cartografia e quilombos, territórios étnicos africanos no Brasil, tá? Então, a pergunta é: na esfera de ação do Estado, com a Constituição de 1988, os espaços mencionados quais? Os espaços quilombolas, eles se tornaram objeto de quê? Né? De iniciativas de planejamento familiar? Ou será que foram projetos de reorientação religiosa? Ou será que foi programas de moradias sustentáveis? Ou, quem sabe, políticas de inserção social? Ou, talvez, medidas de homogeneização educacional? Vamos ver qual a letra que vocês marcaram aí com relação às comunidades quilombolas, né? As comunidades tradicionais. Vamos lá? De políticas de inserção social. Então, através da Constituição de 88, os espaços mencionados, eles se tornaram objeto exatamente dessas políticas para inserir essas comunidades tradicionais, né? A questão 2. A Amazônia ou Amazônia é uma região na América do Sul, definida pela bacia do rio Amazonas e coberta em grande parte por uma floresta tropical, que também é chamada floresta equatorial da Amazônia ou Ileia amazônica, certo? Portanto, a pergunta é: a Amazônia ela abrange o total de quê? 10 estados, 5 estados, 3 estados, 2 estados ou são 9 estados? Quantos ela abrange? Abrange, vamos lá, 9 estados, né? Só para lembrar aqui quais são, né? Brasil, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Venezuela, Suriname, as Guianas, né? As duas Guianas, francesa e inglesa, o Equador, né? E quantos temos já? 2, 4, 6, 8, 9. Exatamente isso aqui, ó. Os 9 estados, né? Questão 3. O decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. A gente viu isso aqui na aula, né? A gente viu que esse decreto foi instituído para reconhecer, de fato, essas comunidades tradicionais. Neste decreto, né, do artigo 30, define principalmente o conceito desses povos e comunidades tradicionais que compreende-se por. Quem são? Então, a pergunta é: esses povos tradicionais, como que eu posso definir o conceito deles? 1. Eles são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais,
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica? Vocês vão marcar que está correta. 2. É um desenvolvimento sustentável? É o uso equilibrado dos recursos naturais voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras? 3. São territórios, essas comunidades tradicionais, são territórios, os espaços delas são necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observando no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente. Vamos ver. Portanto, qual dessas estão corretas? Somente a 1 está correta? Ou a 2 e a 3 estão corretas? Ou será que as 3 estão corretas? Ou somente a questão 3 está correta? Ou nenhuma delas está correta? Vamos ver, então, quem acertou? As 3 exatamente estão corretas. Eu só gostaria de frisar aqui, ó. Eles são grupos culturais, né? Onde eles se organizam, cada um com suas diferenças, né? Ocupam territórios e recursos naturais, com a reprodução social e cultural, religiosa, ancestral. Também o decreto, o desenvolvimento sustentável, eles usam o equilíbrio dos recursos naturais, ou seja, a natureza é usada de forma equilibrada, né, sustentável, voltado principalmente para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, da geração presente, né? E os territórios dessas comunidades tradicionais são espaços necessários para a reprodução cultural, social e econômica deles. Olha só que importante. Agora nós vamos decolar para o futuro, né? Hoje não tem o quadrinho aqui, mas a gente vai para a questão 4. Vocês vão responder aí, tá? Questão 4. Com base no que nós abordamos na aula, você vai apontar as características que são comuns e os enfrentamentos vividos por essas comunidades quilombolas, né? Aqui no caso só as quilombolas, no estado de Rondônia. Então, com base no que vocês viram, nós estudamos aqui, a gente sabe que essas comunidades tradicionais, elas passam por algumas dificuldades e enfrentamentos, desafios, né? Dos quais, né, essas comunidades, elas acabam que são remetidas a esses desafios, muitas vezes compromete a forma de vida dessas comunidades, né? A educação, a saúde, a gente viu tudo isso aqui. Então, aqui você vai apontar as características que são comuns a essas comunidades e os enfrentamentos, né, por elas vividos. Vamos lá? Então, o que vocês responderam aí, né? Aqui como uma sugestão, a gente pode dizer que são comunidades que têm heranças culturais diferenciadas, religiosidade, influências sincréticas, práticas tradicionais e miscigenação com outras populações, né? Então, elas se misturam com outras populações. Quanto aos enfrentamentos dessas comunidades, dessas populações, eles têm vivenciado, nós podemos citar o preconceito, a dificuldade de acesso para a saúde ou educação, né? O reconhecimento dos seus territórios. A gente viu que nós temos 9 comunidades quilombolas, mas apenas 2 foram reconhecidas até agora. E uma está em processo de reconhecimento, né? Então, essa falta de reconhecimento também impede de que políticas públicas necessárias cheguem até eles, né? Então, o resgate de suas práticas tradicionais, a falta de mobilização dos remanescentes, também a forma precária que eles vivem, algumas dessas comunidades vivem de forma precária, né? E uma educação e não possuem, não têm
pela localização, pelo difícil acesso, muitas vezes, eles não têm uma educação de qualidade, acesso à educação de qualidade. Então, são esses os desafios que essas comunidades enfrentam, especificamente a comunidade quilombola, que nós pedimos aí para vocês citarem. E para fecharmos, então, a aula, né, a gente agradece aí a companhia de vocês e a gente espera vocês na próxima aula. Tchau, tchau!